Bom, Sócrates nasceu em Atenas por volta do ano 469 a.C., né? E viveu naqueles anos dourados do governo de Péricles, né? Da hegemonia exercida por esse governo. Ele se manteve sempre uma pessoa firme, corajosa e teve grande êxito como também soldado combatente. Dois pontos contribuíram para a formação do pensamento socrático. O primeiro ponto foi o desapontamento com a filosofia naturalista pré-socrática, que, segundo Sócrates, era uma filosofia dogmática. O segundo ponto foi a experiência que houve no oráculo de Delfos, no qual o seu amigo, né, o Querofonte, ele foi ali nesse oráculo e perguntou se havia alguém mais sábio do que Sócrates. E a resposta foi negativa. Diante disso, Sócrates vai ter como missão provar a ignorância das pessoas. Sócrates reconhecia que ele era ignorante. Por isso, a célebre frase que é destinada à filosofia de Sócrates, que é: só sei que nada sei. Para Sócrates, a filosofia começa com um reconhecimento da sua ignorância. A partir dali, ele vai trabalhar dentro da sua filosofia, levando as pessoas a reconhecer a sua ignorância. Porque para ele, o reconhecimento da ignorância é o primeiro passo em busca do verdadeiro conhecimento da filosofia. No diálogo socrático, ele iniciava com a ironia, que seria a questão de fazer perguntas ao ponto de levar a pessoa a reconhecer a sua ignorância. Perguntas eram essas que levavam a pessoa que achava que sabia sobre algo a reconhecer o seu erro, o seu equívoco. Nesse caso, nós chegamos à aporia, né, que seria um impasse aparentemente insolúvel. A pessoa chegava à conclusão de que não tinha resposta para aquilo. Em seu método, ele vai dividir em 3 etapas. Primeiro seria o método do eleios, que seria o diálogo, a discussão sobre determinado assunto. Depois viria o método dialético, né, que consistia em um novo conhecimento, no qual uma ideia era combatida por outra ideia. Nesse caso, nós temos aqui a dialética, que são oposições contrárias. E, para terminar, chegaria ao método da maiêutica, que consiste em tirar para fora. Nesse caso, a partir do diálogo, dessa discussão de posições, de opiniões, o indivíduo chega à sua descoberta, a maiêutica, que é a descoberta do conhecimento que vem de dentro para fora. É importante destacar que há controvérsias sobre o método socrático. Nesse caso, existem aqueles que defendem que Sócrates não escreveu nenhuma obra. Isso é uma verdade. Portanto, não temos esse método, né, provado sendo de Sócrates. O que nós vamos ter, na realidade, que podemos identificar com o personagem Sócrates, é os escritos de Platão, principalmente, e outros também, mas se destaca mais Platão, que foi aluno de Sócrates e vai escrever sobre o pensamento de Sócrates. Há aqueles que, ao analisar Platão, entendem que o método platônico ele é contrário ao método socrático. Então, há uma divergência aí. Podemos concluir que, de alguma forma, Sócrates não criou um sistema filosófico, mas ele defendeu algumas teses essas que são importantes. Nesse caso, a concepção de que a filosofia está centrada no homem seria um ponto forte defendido pelo filósofo Sócrates. Uma segunda tese a destacar seria que a finalidade do ser humano é a felicidade. E a felicidade consiste na perfeição da alma. Quando o indivíduo consegue aperfeiçoar a sua alma, ele encontra a felicidade. Apesar de toda a polêmica por volta, né, desse personagem Sócrates,
não podemos deixar de destacar a sua importância para a filosofia. Sócrates, segundo a história, ele foi julgado por defender os seus ideais e ele foi condenado à morte, sendo obrigado, né, a tomar veneno, né, ou, no caso, ele quisesse voltar atrás daquilo que ele havia ensinado. Porém, ele foi fiel àquilo que ele tinha como consciência da verdade e preferiu morrer, passar, né, pela morte, do que abrir mão da sua verdade. Nesse caso, ele deixa aí um legado importante para a tradição filosófica.